Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Afonso e hoje chegamos ao 11º episódio do 4 na Linha Podcast. Nós terminamos de montar assim, então, a nossa escalação do 4 na Linha, chegando ao episódio número 11. Eu estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena para falarmos bastante sobre o futebol europeu. E para começar novamente, como manda a tradição, nós iremos trazer os destaques esportivos da semana. Eu gostaria de começar pelo Fernando. Fernando, seja bem-vindo. Fala, Vitor. Fala, meus amigos. Bom, hoje o meu destaque vai para os dois goleiros que estiveram em campo na partida entre Espanha e Ucrânia pela Liga das Nações. A partida foi válida pela quarta rodada da competição e o que nós vimos foi uma exibição muito boa do goleiro ucraniano Buchan, sendo fundamental para o resultado com pelo menos 3 boas defesas. Em minha opinião, ele foi o melhor da partida, tendo em vista que o jogo foi basicamente a Espanha pressionando a seleção ucraniana. Mas apesar disso, quem saiu com a vitória foi a Ucrânia, que na única oportunidade que teve fez um gol. E aí vem meu comentário sobre o De Gea, o goleiro espanhol. Há tempos que ele não vive grande fase, seja pelo United ou pela seleção, e mais uma vez ele cometeu uma falha crucial para o gol ucraniano. Quem puder ver o gol vai conseguir analisar claramente que a saída dele do gol foi totalmente irresponsável, fez o menor sentido, deixou o gol completamente vazio, aberto para o gol do atacante ucraniano. É complicado achar um goleiro para a seleção espanhola, viu? Porque os dois principais, De Gea e Kepa, vêm há tempo sendo criticados. Eu acho que os espanhóis devem estar com saudade do Castilhas. Fernando, você trouxe esse destaque. Eu acho engraçado que o De Gea talvez falte isso para ele entrar no patamar dos grandes goleiros do futebol europeu, né? Que ele às vezes faz partidas incríveis e também tem falhas bizonhas. Inclusive, na semana passada, nosso professor Pardal, que foi um Portugal e Espanha, o De Gea era o goleiro, ele tomou um frangaço no gol do Cristiano Ronaldo. Talvez a galera também lembre desse gol. Mas, enfim, agora vamos para o destaque do nosso querido Igor Macena. Macena, seja bem-vindo e diga para a gente o seu destaque esportivo da semana. Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, queridos ouvintes. Então, dessa vez eu vou usar a emenda Fernando Fernandes e vou fazer 2 destaques na semana. Porque os meus destaques vão ser o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que, mais uma vez, estão entre os finalistas do prêmio Golden Boy, que é do melhor jogador sub-21 do mundo. E ano passado o Rodrigo já tinha sido 12º colocado, né? E o Vinícius Júnior tinha sido 13º. E esse ano eles estão disputando novamente, estão entre os 20 finalistas. E vamos ver se eles vão conseguir umas posições mais acima, assim. Eu acho que o Vinícius Júnior fez uma temporada no passado muito boa. O Rodrigo também virou titular, assim, muito facilmente no Real Madrid. Titular mais ou menos, mas ele joga muito no Real Madrid também. Tem muitas partidas como titular, então acho que são 2 jogadores que estão evoluindo muito. O Rodrigo já na seleção brasileira já tem entrado bastante também. Vamos ver. Assim, para ganhar eu acho muito difícil, porque eles têm competição com jogadores como, acho que o favorito é o Haaland para ganhar, mas tem o Davis também do Bayern, tem o Ansu Fati, tem o Sancho. Então são jogadores que estão um patamar um pouco acima deles ainda, mas eu acho que eles podem disputar ali entre os 10 primeiros, quem sabe uma 5ª colocação. Então eu tô confiante nisso. Realmente excelente destaque, Macena. Você está liberado, né? Depois que o Fernando, uma vez em um destaque, ele disse que ia falar 2 e falou 3, então está liberado. E queria também dar as boas-vindas ao Gabriel Camargo, que está aqui com a gente. Então, Gabriel, seja bem-vindo e diz para a gente seu destaque. Fala, pessoal, tudo bem? Meu destaque é mais uma vez uma crítica aos jogos de seleção, que agora dessa vez fizeram uma nova vítima, Cristiano Ronaldo. Tudo bem que foi por conta da Covid-19, mas a viagem para jogar por Portugal acabou custando para a Juventus a presença do Cristiano Ronaldo, provavelmente na estreia da Champions League, e pior, talvez até mesmo no confronto contra o Barcelona de Messi, que a gente está aguardando tanto. Então é isso, mais uma crítica à FIFA, UEFA e tanto jogo inútil de seleção. Gabriel, como a gente comentou no último podcast, de fato, as datas FIFA, elas comprometem muito os desempenhos dos times que trazem as partidas, no geral, mais legais, né? E o meu destaque do dia, não tem como ser diferente, vem em função da data FIFA, mas eu, mais uma vez, vou destacar o brasileiro Neymar, porque o Neymar ele chegou agora aos 64 gols, 64 gols pela seleção brasileira e ultrapassou o Ronaldo Fenômeno, né? O Neymar fez um hat-trick, marcou 3 gols na vitória do Brasil sobre o Peru por 4-2 nas eliminatórias. O Neymar fez 3 gols e assim chegou a 64 gols pela seleção brasileira. Está agora atrás apenas do Pelé, que tem 77 gols.
Rei Pelé é o artilheiro histórico da seleção. O Neymar está se aproximando aí do Rei Pelé. Vamos ver se o Neymar vai ultrapassar. Acredito que sim, eu acho que é tudo uma questão de tempo. Mas claro que a questão de... O Neymar ele tem muito mais... a média do Ronaldo e do Pelé, por exemplo, ela é superior à do Neymar. Mas o Neymar está aí já passou o Ronaldo e está se aproximando do Rei Pelé na artilharia histórica da seleção brasileira. Foi um ponto positivo, digamos assim, da data FIFA, até por ter sido uma partida válida, de fato, né? Uma partida eliminatória. Então, esses foram os destaques de hoje. Vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Após uma semana de data FIFA com jogos de seleções, o futebol de clubes europeu retorna neste fim de semana. E no meio da próxima semana já teremos o início da fase de grupos da UEFA Champions League. Os jogos vão ocorrer terça e quarta-feira, como tradicionalmente já ocorre há alguns anos, e teremos uma rodada completa, o que é uma novidade. E já teremos grandes confrontos logo na primeira fase. Eu queria saber de vocês quais jogos vocês gostariam de destacar, por quê, quais equipes vocês apontam aí como aquelas que devem ser mais acompanhadas nesse início. Quero começar com o Gabriel. Gabriel, diz pra gente qual é a partida que você acha que mais promete na primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Bom, o meu destaque acho que não podia ser diferente, tem que ser o campeão da última edição, campeão tão dominante, o Bayern de Munique, e logo de cara ele vai ter um desafio interessante, que é o Atlético de Madrid, e vai ser um confronto muito legal, porque são estilos completamente diferentes, né, e eu acho que o Atlético de Madrid tem a chance de meio que recuperar um pouco a moral que ficou abalada com a eliminação para o Leipzig na última Champions. E acho que é um jogo que casa muito bem com o que o time do Simeone sempre propõe. E agora é um time mais experiente, com o Luis Suárez no ataque. Acho que pode dar um pouco de trabalho. E lembrando que no confronto contra o Sevilla na Supercopa da Europa, o Bayern teve dificuldade, né? Então eu acho que o Atlético de Madrid também pode fazer um jogo duro e vai ser bem interessante esse confronto entre um ataque muito forte e a defesa que a gente já conhece do Atlético de Madrid. Excelente destaque, Gabriel. Esse jogo que já foi, inclusive, duelo de mata-mata recente na Champions League, né, de semifinal, inclusive. O Guardiola, na época, no Bayern, enfrentando o Simeone no Atlético. De fato, é um duelo bem interessante para essa primeira rodada. Acho que são as duas forças do grupo, de fato, mas é um jogo bem interessante. Eu quero saber também o destaque do Macena, qual é o jogo que ele está ansioso para acompanhar. Um jogo que eu estou muito interessado em assistir é o jogo entre Ajax e Liverpool, porque são dois times que têm muita tradição, né? São dois times grandes, se você pensar no futebol europeu, até futebol mundial, que tem muitos títulos. E o Ajax hoje em dia vive uma fase um pouco abaixo, assim, o futebol holandês não vive seus melhores tempos, mas eu acho que ele já fez algumas boas campanhas. Quando chegou numa semifinal, perdeu para o Tottenham, assim, no último lance praticamente do jogo, tomou uma virada inacreditável e não conseguiu fazer uma final que seria contra o próprio Liverpool, que acabou que o Liverpool foi campeão em cima do Tottenham. Mas o time deles era muito forte e perdeu algumas peças, como perdeu o Ziyech, perdeu o Van der Beek, perdeu o De Ligt. Então, não está no mesmo nível que antes, mas ainda é um time interessante, assim, consegue formar bons jogadores, consegue achar bons jogadores em mercados paralelos, como é o mercado brasileiro para o mercado europeu, como o Antony, como o David Neres. E ainda tem também, por exemplo, o Tadic, que ainda está jogando, ainda o técnico manteve, que é o Erik ten Hag. Então, assim, é um time sempre muito interessante, que eu sempre fico muito à vontade de ver, o time do Ajax. Eu acho que pode surpreender, tem uma escola muito, muito boa de futebol. Do outro lado tem o Liverpool, que é assim, um dos melhores times do mundo, um time de mais qualidade, que contratou um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião, que é o Thiago Alcântara, mas não vive uma boa fase, assim, vem de uma goleada histórica, um 7-2 contra o Aston Villa, e ninguém sabe assim, qual vai ser a moral do time do Liverpool para entrar na competição. Ano passado eles perderam um jogo para o próprio Atlético de Madrid, que eles eram muito favoritos, mas não conseguiram fazer o gol, e pressionaram e não conseguiram mostrar assim, o poderio ofensivo que tem. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante, eu acho que pode ser um jogo muito aberto pelas duas escolas, pelos dois tipos de futebol. Então eu acho que é um jogo para ficar de olho, assim, o Liverpool favorito, mas eu não consigo cravar que vai ser favoritaço, assim. Eu acho que é um time favorito, mas vai ser um grande jogo. Um jogo que eu estou curioso para ver também, né?
até porque esse grupo tem aí, eu acho que é uma briga legal, principalmente pelo segundo lugar, né, que vai ter tem o Liverpool e tem o Ajax, eu também acho que vai brigar bem ali a Atalanta, né, que foi uma equipe que surpreendeu na última temporada. Então, talvez essa briga pelo segundo lugar aí, claro, a gente imagina o Liverpool passando em primeiro lugar, então essa briga pode ser bem interessante. Então, realmente, Ajax e Liverpool é um jogo bem legal para a gente ficar atento. E eu queria destacar também que esses 2 jogos acontecerão na quarta-feira, dia 21, às 16 horas, hora de Brasília. Já eu vou falar de uma partida que vai ocorrer na terça-feira, que é um duelo, já que o Macena até citou lá do lado do Ajax, que o Ajax perdeu o Ziyech, né? Eu vou falar do time que hoje está o Ziyech, que é o Chelsea. Né? O Chelsea enfrenta o Sevilla. Eu estou curioso para ver essa partida, porque é o rei da Europa League, Sevilla, né? Que terminou muito bem a última temporada, conquistando a Europa League mais uma vez. E o Chelsea, que terminou a última temporada e teve uma janela de transferências muito interessante, que deixou todo mundo muito atento, muito curioso para ver como ia ser a equipe. E a equipe, de fato, ainda não encaixou com as contratações, nem todas as contratações tiveram muitos minutos ainda em campo. A equipe foi eliminada para o Tottenham na Copa da Liga Inglesa, a equipe do Chelsea, e também no Campeonato Inglês acabou empatando com o West Bromwich num jogo, perdeu para o Liverpool no outro, ainda está oscilando um pouco. Bem início de campeonato, mas ainda não se encontrou. Então, estou curioso para ver essa partida entre o Chelsea e Sevilla, que vai ser na terça-feira, também às 16 horas, pela hora de Brasília, todas as partidas. E eu estou curioso para ver como é que vai ser esse duelo. Né? Eu acho que o Chelsea, principalmente jogando em casa, apesar de ser um jogo sem torcida, eu acho que o Chelsea é o favorito para a partida. Ainda acho que, inclusive, é um favorito dentro do grupo em si. Mas eu acho que é um jogo bem interessante. Acho que o Sevilla pode dar muito trabalho, pode surpreender. E uma coisa é certa, o Sevilla, se ele não brigar para ficar com as 2 primeiras colocações do grupo, ele com certeza vai brigar para ficar com a terceira vaga e ir para a Europa League, e aí vai ser o favorito da Europa League. Então, eu acho que esse duelo já de cara é um duelo bem interessante, um duelo envolvendo 2 equipes que chamaram a atenção, né, pelos últimos meses, né, o Chelsea mais na janela de transferências e o Sevilla pelo final de temporada. Então, a partida bem curiosa. E uma outra partida que talvez seja, em termos de nome, né, de equipes, né, de peso das equipes em termos mais atuais, talvez seja o duelo mais interessante, também ocorre na terça-feira, dia 20, e é entre PSG e Manchester United, e o Fernando, ele quer também falar dessa partida, não é isso, Fernando? É isso aí, Vitor. Uma partida bastante interessante, né? A gente viu um início de temporada bem abaixo do United. Ele ainda não conseguiu emplacar no campeonato inglês. Então, assim, a esperança talvez seja que na Champions ele consiga virar essa chave e comece a jogar de fato, né? Que é o que a gente espera. Mas apesar disso, assim, o chato dessa partida é que o PSG vem muito desfalcado. O Verratti, o Marquinhos, o Draxler não vão poder jogar porque estão lesionados, né? São jogadores importantes. O Draxler sempre vem do banco, sempre entra no jogo. E o Di Maria e o Kurzawa estão suspensos. Então, assim, vai ser um PSG muito desfalcado que vai ter que contar basicamente com o Mbappé e com o Neymar, né? E que a gente sabe que esses jogadores de meio campo acabam fazendo bastante diferença nesse time do PSG. Mas o que eu acho mais interessante aqui é porque eu acho que com o PSG tendo sido finalista na edição anterior da Champions League, ele ganhou um novo status na Europa, coisa que ele há muitos anos tentava conseguir e agora conseguiu na última temporada. Não, claro, não é um time de primeira prateleira na Europa, mas eu acho que ele conseguiu subir um pouco de patamar. E ver agora como eles vão entrar nessa Champions, eu quero ver como é que vai ser esse pontapé inicial deles, apesar de jogarem desfalcados, mas quero ver como é que vai ser esse novo PSG a nível internacional. Eu tô curioso para ver essa equipe também e ver como é que vai ser, até puxando um pouco do destaque que eu fiz, a primeira temporada em anos que o Neymar não foi tão falado em janela de transferência, em saída, ele está tranquilo no time, está focado, segundo ele, para ganhar o prêmio de melhor do mundo da FIFA nessa temporada ainda, ou na próxima, enfim, é um objetivo dele. E o Neymar liderando a equipe do PSG, diz ele que quer ganhar uma Champions pelo PSG, e eu acho que o PSG é o favorito para esse grupo. Vamos ver como é que vai se desenrolar. E tirando todos esses jogos de destaque que a gente colocou, né, todas as partidas que vão acontecer, rodada completa na terça e na quarta, algo que não vinha acontecendo nas últimas edições da Champions, né? As rodadas elas eram meio quebradas, era metade numa semana, metade na outra. Então o time que jogava numa semana não jogava na semana seguinte, mas agora não todo mundo joga nessa primeira semana e vão ter muitos jogos assim. Uma outra partida que eu acho que é bem interessante
aí é mais para aquelas equipes que não chamam tanta atenção no início, mas que talvez seja legal de acompanhar, é o duelo que vai envolver o Borussia Dortmund e a Lazio, né, Marcena? Sim, é um jogo muito interessante. Foi um grupo que eu até destaquei quando a gente falou sobre o sorteio do grupo da Champions. E eu acho que a partida mais forte do grupo, assim, são os dois melhores times. E dois times que, se não se equiparam, eles conseguem fazer um grande nível de futebol. A Lazio foi muito bem ano passado no campeonato italiano. E o Borussia tem um time forte que foi bem também no campeonato alemão, mas não dá para chegar no nível do Bayern. Mas que no início o Borussia não estava indo muito bem no alemão, mas ele conseguiu fazer conseguiu um time mais forte, mais sólido, e chega preparado para essa Champions, com o Haaland jogando muito bem, o Royce, que ainda convive com lesões, mas se estiver inteiro é um grande jogador. Tem um time muito compacto, um time que sabe jogar bem essas competições de mata-mata. Então, eu acho que é um grande jogo. Assim, a Lazio, o problema dela é que ela não tem tanta experiência hoje em dia, assim, o time dela não tem tanta experiência internacional. Então, isso pode pesar num jogo assim. Mas eu acho que pode ser um grande jogo e, assim, é para ficar de olho. Eu acho de fato essa partida bem interessante, Marcena, e eu acho que vamos ter muitas partidas interessantes, né? Porque uma novidade dessa edição da Champions League é que, devido ao tempo perdido, né, por conta da paralisação causada pela pandemia da Covid-19, todas as rodadas serão disputadas até o início de dezembro, com muitas partidas em sequência, inclusive. E eu queria saber de você, Fernando, para começar essa discussão, quero ouvir um pouquinho a opinião de todo mundo, mas eu queria começar com você, Fernando, se você acha que essas rodadas em sequência vão trazer alguma mudança para a competição, se elas podem influenciar positiva ou negativamente de alguma forma, tanto na performance das equipes, ou até trazendo mais zebras ou menos zebras, o que você acha? Olha, ver jogo da Champions é sempre bom, né? Mas eu acho que tem dois pontos a serem ressaltados aí. O primeiro deles é que eu acho legal os jogos serem logo, né? Acontecer antes de as rodadas, por vezes, serem muito espaçadas. Parecia às vezes que a gente esquecia que a Champions estava rolando, né? Acho que até para os jogadores devia ser um pouco chato. Joga um jogo agora e o próximo, para essa competição daqui a um mês e meio. Então vai ser interessante a gente ver logo toda essa fase de grupo rolando. Até porque essa é a fase que assim, a gente quer que passe logo, né? Porque a Champions começa a ficar mais emocionante mesmo a partir das oitavas. Então, assim, esse início rápido vai ser quase como acompanhar uma liga, né? E, assim, o outro ponto, agora falando, respondendo a pergunta exatamente como é que vai ser, qual o impacto, né, desses jogos serem seguidos, é que, assim, a Champions é a competição mais importante, né? Então eu quero ver como é que essa competição de jogos seguidos vai atrapalhar, na realidade, os principais times em suas ligas nacionais. Porque será que eles vão mesclar mais jogadores? Será que eles vão estar poupando, né? Como é que esses principais times vão dividir sua atenção? Então, assim, queria saber o que vocês acham, né? Porque fica a dúvida para saber como é que isso vai interferir. Eu concordo com o Fernando bastante, assim, nessa parte que eu acho que as ligas nacionais elas vão ter mais interferência nelas do que na própria Champions. Porque, querendo ou não, os times vão focar na Champions. E, assim, os times que têm mais capacidade de conseguir ganhar na Champions e conseguir resultados melhores, assim, chegar, por exemplo, numa última rodada já classificado, são os times que têm mais elenco e que no Campeonato Nacional, mesmo poupando alguns jogadores, eles conseguiram botar times fortes e não seriam tão prejudicados assim por não botarem seus melhores jogadores. E eu acho que o problema são os outros times que vão ter que focar na Champions e esquecer completamente do Campeonato Nacional, e sendo que não tem elenco para isso. E é um problema que a gente vê muito acontecendo no futebol brasileiro, por exemplo, no futebol sul-americano, quando os times têm Libertadores em semanas em sequência e acabam poupando no Campeonato Brasileiro. Um caso muito, muito claro desse é o Grêmio, que nunca conseguia jogar muito bem, nunca conseguia resultados muito bons no futebol brasileiro, porque sempre estava poupando o time no Brasileirão e acabava chegando para uma Libertadores, uma Copa do Brasil, e indo bem nessas competições, mas muitas vezes não sendo campeão, e enquanto esquecia o Campeonato Nacional, que teoricamente é o mais importante para o time. Então acho que a gente pode fazer essa analogia, mas eu acho que para os grandes times, assim, para os que têm grande elenco, eu acho que a diferença vai ter uma diferença, mas eu acho que vai ser menor, assim, eles vão conseguir manter. Mas eu também acho, como o Fernando falou, que eu acho que vai ser muito bom ver isso, assim, esses jogos em sequência, a gente nunca viu, porque era sempre assim, essa semana vai ter Champions League, caraca, tipo, não vejo Champions League há um mês e meio, e era uma semana sempre assim, caramba, de quem que vai ter jogo agora, quais vão ser os jogos, e às vezes eram jogos meio arrastados, assim, tipo um Barcelona contra um time
muito menor, assim, uma estrela vermelha, que não era um grande jogo. Então eu acho que a gente vai ter grandes jogos, como a gente já estava falando, e eu acho que vai ter muitos jogos em sequência, e os times têm que se acostumar com isso. Isso que eu quero ver também, porque eles não estão acostumados a jogos assim, em sequência de Champions League, muitas viagens, uma semana depois da outra. E aí, por exemplo, como o próprio Vitor falou, a gente vai ter até o início de dezembro, todas as 6 rodadas, sendo que as 3 primeiras são em sequência, assim, então semana que vem vai ter uma, na outra vai ter a segunda rodada, e já na outra já tem a terceira, aí tem uma pausa de 2 semanas e depois já volta 3 em sequência também. Então eu acho que para os próprios times é uma novidade muito grande e que tem que saber os técnicos que vão saber lidar com isso, porque eles não têm expertise nisso, eles não sabem lidar com o elenco assim dessa forma. E eu acho que podemos ter grandes surpresas por causa disso. Eu acho que podemos sim. Eu queria trazer 2 pontos aqui, né? Um que talvez alguns ouvintes fiquem se perguntando, mas todo ano a Champions League, essa primeira fase já acaba em dezembro e depois volta ali por volta de fevereiro, até porque alguns países entram na pausa de inverno, enfim. Mas isso realmente, no geral, a Champions League ela tem uma paralisação em dezembro. Só que agora a gente está começando no final de outubro, né? Geralmente a Champions League começa lá para agosto, então agosto, setembro no máximo. Então, no caso, vai estar perdendo basicamente 2 meses já aí de competição, e porque a competição vai estar terminando no mesmo período. Então, vão ter muitos jogos num espaço curto de tempo. Então, vai estar terminando no mês que geralmente termina essa primeira fase, mas num período de tempo muito mais curto. Por isso, essa sequência de jogos. E o que eu queria destacar é que eu acho fantástico, eu acho que é algo que traz tudo isso que vocês falaram, de que às vezes a gente esquece um pouco que está tendo Champions, ou então a gente fica na expectativa de um duelo entre 2 times entre algum duelo muito interessante que a gente queira ver, mas vai demorar 1 mês, de repente, para acontecer. Então, isso, de fato, é muito legal. Só que eu vou trazer aqui para mim o ponto que eu acho que é o único ponto negativo nisso tudo, que é que a gente vai ter muitos jogos legais acontecendo no mesmo horário, né? No mesmo dia e hora. Então, só na primeira rodada, né, que a gente falou, no caso, na quarta-feira, que são 2 jogos que a gente está muito interessado para ver, Ajax e Liverpool e Bayern Atlético de Madrid, as 2 partidas são no mesmo dia e hora, né, na quarta-feira, às 16 horas, entendeu? Então, eu acho que, e já os outros jogos que a gente destacou, são Lazio e Borussia, PSG e Manchester, e Chelsea e Sevilha, são todos no mesmo horário na terça. Então, eu acho que essa questão de ter muitos jogos sendo disputados no mesmo horário e no mesmo dia, acaba que é um fator negativo desse acúmulo de partidas, porque a gente não vai conseguir ver os jogos simultaneamente, né? Então, ou pelo menos não acompanhar tão bem essas partidas simultaneamente. Então, eu acho que esse é o único aspecto negativo, digamos assim, desse acúmulo de partidas num curto espaço de tempo. Vitor, realmente isso. E lembrar que, assim, antigamente, o que acontecia? As rodadas elas eram divididas em semana, assim. Não era que nem a gente vai ter agora uma rodada numa terça, numa quarta-feira e você completa a rodada. Normalmente aconteciam em 2 semanas. Então, você conseguia espaçar melhor esses jogos. Então, você conseguia botar grandes jogos separados, assim. Por exemplo, eu lembro até que tinha uma questão que Real Madrid e Barcelona sempre jogavam em semanas diferentes por causa da televisão. Então, era que um pedido da televisão. Então, toda semana, se uma semana o Real Madrid jogava, na outra semana o Barcelona jogava. Isso, claro, na fase de grupos, quando era possível. Então, agora não pode mais isso. Agora vão ter que ser esses grandes jogos sempre ao mesmo tempo. Mas é sempre aquilo que a gente pode fazer, né? Botar um jogo na televisão, outro jogo no computador e tentar um olho em um olho no outro. Mas o importante é que a gente vai conseguir acompanhar grandes jogos. E só para complementar com um ponto negativo, eu acho que a questão das lesões também é muito importante, né? Porque com essa maratona de jogos, você ainda cria mais chance de lesão para jogadores que não estavam tão acostumados com isso, porque às vezes você consegue ser poupado 1 ou 2 semanas e volta para um jogo decisivo de Champions, mas que agora isso meio que acaba, porque um jogo atrás do outro, não tem como você, dependendo da situação do seu time na tabela do grupo, você não vai poder poupar um jogador, ou então alguém que machuca no Campeonato Espanhol, e o jogo da Champions é só daqui a 2 semanas. Não tem mais isso. O jogo da Champions vai ser na quarta-feira, na terça-feira. Então, o tempo de recuperação para algumas lesões menores, né, musculares, alguma coisa mais curtinha, assim, uma torção, qualquer coisa desse tipo, acaba. Então, acho que esse é mais um desafio
mais um desafio que os times vão ter, e talvez os times com melhores elencos, que possam rodar um pouco mais, se sobressaiam ainda mais. De fato, Gabriel, esse é um outro ponto também que preocupa, né, que você levantou, é um fator também de risco, mas sendo bem sincero, eu acho que, pelo menos nesse início, depois de uma data FIFA com tantos jogos irrelevantes, né, é muito bom poder ter um fim de semana com campeonatos europeus voltando. A gente vai falar até de alguns jogos bem interessantes que vão acontecer já no fim de semana, no bloco final do podcast, e também na próxima semana voltando à Champions League com partidas incríveis, com grandes clubes envolvidos. Então, eu acho que isso é bem legal, né? Pelo menos nesse primeiro momento, eu acho que só temos aspectos positivos para levantar. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo das competições, tanto os campeonatos locais quanto a UEFA Champions League. Mas fique com a gente, porque já teremos mais conversa aqui, teremos o nosso desafio. Então, fique com a gente, que esse é o 4 na Linha Podcast. E hoje, no segundo bloco do 4 na Linha, nós teremos mais um jogo. Dessa vez, quem vai ser o mediador vai ser o Macena, que nas 2 últimas semanas, infelizmente, no Professor Pardal, ele foi eliminado logo nas rodadas iniciais. Então, ele ficou com essa missão de tocar o jogo de hoje. Então, Macena, a bola está contigo. Diz pra gente qual é o jogo, quais são as regras. Está contigo. Valeu, Vitor. Infelizmente, não fui muito bem, né, nas últimas semanas. Então, acho que eu vi que Professor Pardal não é minha praia. Então, eu não vou fazer um jogo de Professor Pardal, né? Vou ter que mudar o jogo. Então, eu vou fazer um jogo do perfil. E hoje, como vão ser vocês 3 que vão jogar, hoje eu criei 12 dicas. E vamos lá, né? Vamos ver se vocês não adivinham quem é o jogador que eu coloquei aqui. Então, vou conversar com você, Vitor. Vai lá, pede uma dica aí. Cara, já que nós estamos na edição de número 11, eu vou começar. Eu jogo com a camisa 11, às vezes, inclusive. Então, eu vou começar com o número 11. Vamos lá. Dica de número 11 é: nunca ganhei um título pela minha seleção. Nunca ganhei um título pela minha seleção. Eu vou de Lionel Messi. Não, errado, Vitor. Eu imaginei que não fosse, mas fui no óbvio, né? Exatamente. Mas ele já ganhou a Olimpíada, né? Mas aí a Olimpíada não sei nem se conta, mas enfim. Eu acho que contaria, sim. Contaria? Então, beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou no Fernando. Pede uma dica aí, Fernando. Seguindo a lógica do Vitor, eu vou de número 1, né? Que já é a camisa que eu usava. Então, vamos lá. A dica de número 1 é: sou destro. Luís Soares. Também não. Errado, Fernando. Agora é com você, Gabriel. Não, o Luís Soares ganhou uma Copa América com a seleção uruguaia. Teve isso, Fernando. Verdade, muito bem lembrado. Eu vou de 7. 7. Meu primeiro título foi uma Copa da UEFA. Putz, cara, não faço a menor ideia. Quer pular, Essa Gabriel? foi difícil. Eu vou falar. As dicas estão difíceis, mas o jogador não é tão difícil. Pulo, vai. Beleza, então vamos lá, Vitor. Agora você. Bem, já que eu escolhi... Olha a lógica, né? Já que eu escolhi o Neymar e ele tá perseguindo o Pelé, era o camisa 10 e o atual camisa 10, eu vou de número 10. Número 10 é: hoje sou diretor executivo. Cara, Edu Gaspar? Não, Vitor, não é Edu Gaspar. Pô, Edu Gaspar é canhoto. Ele tem isso também. É verdade. Mas veio na cabeça, é verdade. Pior que eu já acho que eu já sei quem é. Então vamos lá, Fernando, sua vez. Eu vou de 9. Já fui eleito o melhor jogador de uma final de Champions. Nossa, melhor jogador de uma final de Champions. Eu acho que eu sei quem é. Caraca, faço ideia, mano. Mano, vou pular mesmo. Espero que o Gabriel não saiba. Então vamos lá. Agora é com você, Gabriel. Então vai 12. Sou considerado um dos maiores da história do futebol na minha posição. Cara, eu vou chutar. É o Beckham? Não é o Beckham. Mas eu senti que eu tô aproximando nacionalidade. Quem sabe? Fiquei na dúvida agora. Vamos vai lá, Vitor. Vamos lá. Eu vou de número 2. 2 é: troquei de posição quando jovem. Cara, talvez tenha essa dica. Não, mas ele não foi eleito. Eu vou falar um que não é, então, porque era o meu palpite anterior. Mas então... Tenta. Talvez eu erre no título da seleção, por causa da Copa lá local. Mas enfim, eu vou de... Eu acho que não, mas eu vou de Samuel Eto'o. Não é Samuel Eto'o. Sua vez, Fernando. Pô, tá difícil, hein? Vou de 6. 6. Fiz um gol na minha carreira. Pensa nisso. Claramente não é o Eto'o.
E talvez seja o outro que eu tava pensando. Mas essa final de Champions, cara, melhor da final de Champions é difícil. Mas ele foi. Cara, algum goleiro. Também acho que é algum goleiro. Tem algum pra chutar, Fernando? Que goleiro. Cara, goleiro eu tenho pra chutar. Van der Sar. E o Fernando está correto. Fernando acertando o goleiro. Caralho, que chute aleatório. Edwin van der Sar. Ele mesmo. Eu tentei não botar dicas que referenciavam muito que era goleiro, mas tentar vocês chegarem que era um goleiro. Essa era uma delas que fez um gol na carreira. Cara, quando ele fez um gol? Cara, ele fez um gol pelo Ajax. Chutaço. Eu não sei como, mas na ficha dele tem um gol pelo Ajax. Maluco, que chutaço absurdo, moleque. Não fazia a menor ideia. Queria falar nada não, mas é engraçado como o Fernando só ganha os jogos que são de goleiro, né? Exatamente. Botei esse pensando no goleiro. Pensando no Fernando. Esse, Cacilhas. Engraçado, cara. O professor Pardal, quando ele consegue falar os dois goleiros no início. É verdade, mas isso aí, Fernando, parabéns. Você ganhou o joguinho. Fiz pensando em você, um goleiro. Achei que você ia ganhar, você era o favorito e conseguiu fazer jus ao favoritismo. Mas é isso aí, parabéns. E, Vitor, com você agora. Eu senti que isso foi meio armado, né? O Gabriel também deve estar se sentindo assim. Inclusive, Gabriel, na próxima semana, se você puder, você traz o jogo pra gente. Você que é o que está há mais tempo sem trazer um joguinho. Então, o desafio fica por sua conta, beleza? Então, mas continue aí, ouvinte, que a gente já tem o último bloco do 4 na linha com as dicas de partidas do fim de semana. Voltamos agora para o nosso último bloco do 4 na linha podcast e nós chegamos agora ao bloco que nós trazemos as dicas, né, do fim de semana, quais partidas nós gostaríamos de destacar e também de dizer para os ouvintes ficarem atentos. Quero começar com o Fernando, depois vou perguntar ao Gabriel, depois uma cena e eu encerro para me despedir de vocês. Então, Fernando, fala aí qual é a sua dica de partida do fim de semana. Minha recomendação de jogo é a partida entre Manchester City e Arsenal. O jogo vai contar com a presença de duas equipes que vivem situações distintas na tabela. De um lado, jogando em casa, a gente tem um City que começou mal a Premier League, né? Ele tem uma vitória, um empate, uma derrota. O que a gente não esperava por conta do elenco que tem. A gente sabe que o City é sempre um favorito ao título e começar perdendo pontos assim não era esperado e nem era o ideal, né? Já que ele almeja mais um título da competição. Vamos ver se essa pausa que nós tivemos para os jogos das seleções vai colocar a cabeça dos jogadores no lugar e eles vão voltar a jogar o que sabem, né? E do outro lado, a gente tem um Arsenal que iniciou muito bem a competição, é o quarto colocado com 9 pontos, 3 vitórias e apenas uma derrota. Vive um excelente momento jogando futebol bonito para frente. As contratações parece que caíram muito bem no time e tem surtido muito efeito. Um exemplo disso é só a gente ver como o William começou bem esse campeonato e tem sido fundamental para as vitórias do time. O jogo acontece no sábado, às 1h30 da tarde, e vai ter transmissão da ESPN Brasil. Excelente dica, Fernando. Inclusive, muitos não sabem, né, nossos ouvintes que não nos conhecem, você torce, né, inclusive, você podia falar até rapidamente sobre isso, você torce pelas duas equipes, né, você torce pelo Manchester City, pelo Arsenal, né, você que é um fiel admirador do futebol do Arsenal e do City historicamente, sempre torceu, tem vários artigos sobre essas duas equipes, você pode até ter um minutinho aí para você comentar sobre o seu amor. Para quem você vai torcer? Você deve estar tão dividido com esse jogo. Bom, apesar de serem times que eu sempre gostei mesmo, o Arsenal quando eu era menor e o City mais recente, eu vou torcer para o City, que é o time talvez inglês que eu mais acompanho, e eu gosto muito de ver o De Bruyne jogar, como eu já falei aqui algumas outras vezes. Então, minha torcida é para o City. O famoso vira-casaca, né? Não aguentou esse período de seca do Arsenal e de glórias do City, mas beleza. Então, Gabriel, agora é a sua vez do seu destaque do fim de semana. O meu destaque é um jogo tradicional, Inter e Milan, clássico no campeonato italiano. Também, no sábado também, 1h30, vai passar no Sport TV e na Band. Vai ser bem interessante esse jogo, porque é uma das poucas vezes nesses últimos anos que os dois times estavam em alta. Tudo bem que é o início do campeonato, início da temporada, tudo no começo ainda, mas os dois times estão invictos no italiano, por exemplo. O Milan tem 3 vitórias e a Inter tem 2 vitórias e um empate. Mas mais do que isso vai ser legal porque o Milan ainda não tomou nenhum gol e a Inter tem o segundo melhor ataque da competição, tá? Atrás só da Atalanta. E a dupla de ataque é Lautaro e Lukaku, né? Que deu muito trabalho ano passado, segue entrosado esse ano e acho que é um teste real para a defesa do Milan, para ver se esse time é organizado ou não é. E também o outro assunto legal desse jogo é a volta do Ibrahimovic, que depois da Covid-19
já se recuperou, tá tudo certo e vai para o jogo, para o clássico. É um cara que adora esse tipo de jogo e tem mostrado que a idade não é um problema, né? Então é mais um fator interessante para essa partida. Gabriel, só de ter o Ibrahimovic até já é um grande atrativo para a partida, né? Ibrahimovic, sempre legal ver as partidas com o jogador sueco. E também acho interessante a gente trazer também um jogo tão importante, né? Tão histórico assim, um clássico tão marcante do futebol italiano para nossa discussão. E eu quero saber qual é a dica do Marcena para o fim de semana. Então, Vitor, tem um jogo que eu estou muito curioso para ver. Eu gostaria muito de ver, mas eu acho que ele não vai passar. Até agora não consegui ver nenhuma TV que falou que vai transmitir ele, que seria a ESPN Brasil, o DAZN, que é um jogo do campeonato inglês, que seria o jogo entre o Leicester e o Aston Villa, domingo às 3h15. Porque o Leicester é o time que está em terceiro lugar, acabou de vir de uma goleada de 5-2 sobre o City, é um time que tem se mostrado muito forte nos últimos anos. E do outro lado a gente tem o Aston Villa, que é uma grande surpresa, que ano passado quase foi rebaixado, mas não foi, e começou o ano muito bem, tá 100% na Premier League, vem de uma goleada de 7-2 contra o Liverpool, assim, cachapante, que o Liverpool não viu a cor da bola, foi um 7-2 merecido, assim, se existe um 7-2 sem ser merecido, mas esse foi daquele que você vê e fala assim, cara, realmente era para ganhar de 7-2, mas infelizmente eu não sei se esse jogo vai passar, então tem um outro jogo que eu queria falar pro ouvinte assistir, que é o jogo entre o Tottenham e o West Ham, que são dois times, assim, que têm qualidade, são dois times muito bons, que vai ser no domingo, à 12h30, e eu acho que vai ser um jogo interessante. O Tottenham vem bem, assim, ganhou de goleada do Manchester United, e o West Ham acabou de ganhar de 3-0 fora de casa do Leicester, que eu falei que está muito bem também. Então é um time que está se encaixando, não vinha de bons resultados, mas agora parece que está conseguindo mostrar um futebol melhor, uns resultados melhores. Então eu acho que se não passar o jogo entre Leicester e Aston Villa, eu falo pro ouvinte assistir Tottenham West Ham, que ele vai ficar satisfeito. Marcena, você mais uma vez usando o regulamento, jogando com o regulamento embaixo do braço, né? Igual o Fernando, que dá mais de uma dica, mas foram ótimas dicas. E eu fico também na Premier League, eu fico com a partida que abre, né, a rodada da Premier League no sábado, às 8h30 da manhã, com transmissão da ESPN Brasil, que é o clássico, né, entre Everton e Liverpool, que envolve o líder do campeonato. E para muitos, né, talvez muitos não estivessem acompanhando o futebol europeu recentemente, antes da parada, ou então tenham esquecido, mas o líder é o Everton, né? O Everton, que é o líder da competição, tem 4 jogos e 4 vitórias, está com 12 pontos. Já o Liverpool vem de uma goleada para o Aston Villa, como a gente até falou por aqui. Então tem 3 vitórias, então tem 9 pontos. Então um duelo muito legal. O Everton, que é uma equipe que a gente já tinha apontado como interessante para essa temporada, a gente já tinha destacado o Everton, que podia surpreender ao longo dessa temporada. De fato, está surpreendendo, está fazendo uma ótima campanha nesse início de competição. E o Liverpool, que é o atual campeão inglês, é a equipe a ser batida ainda na Inglaterra, apesar da goleada sofrida. Acredito que tenha sido só um mau momento, uma partida ruim da equipe, que deve continuar muito forte para essa temporada. Então, esse clássico eu acho que é bem interessante. Talvez o duelo entre Everton e Liverpool mais aguardado dos últimos anos. Talvez o que seja mais legal dos últimos anos. Então, Everton e Liverpool na ESPN Brasil, sábado às 8h30 da manhã. Fique ligado, não perca essa partida. Vale a pena acordar cedo para conferir. Então, esses foram os nossos destaques. Tivemos agora mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Obrigado pela participação dos nossos companheiros Igor Marcena, Fernando Fernandes e Gabriel Camargo. E eu, Vitor Afonso, me despeço de vocês e aguardo vocês na semana que vem para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Deu um chapéu, bateu! Rubens Barrichello do Brasil! Brasil! Na perna esquerda, ele está parado!